Hoje é segunda-feira, gente, já é o dia 1º de junho. Já estamos no mês de junho, olha como foi rápido. Nossa, vamos orar? Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, porque Tu és bom todo o tempo. Abençoa nossas vidas, abençoa a nossa família. Te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Lembra do que eu falei, que eu dividi, né? Lá em História, sobre tempo, fatos e fontes? Então, vamos lá na segunda parte falando sobre isso. Essa folhinha aqui agora, ó. Tá? E fala assim, o tempo não para. A gente viu, né? Falando também sobre o tempo lá em matemática. Nós vimos que o tempo é o quê? Quando a gente vê a hora, um relógio, né? O tempo é os dias da semana, os meses do ano. Então, é o tempo. Todos os dias, né? Passou um dia, passou um tempo. E a gente vai ver isso aqui também, na nossa história. Porque história também fala sobre o quê? Sobre o tempo. Fala sobre o tempo passado, sobre o tempo, né, presente. Então, o tempo, ele está relacionado à nossa vida também, à nossa história. Não só na matemática, mas na nossa história também. E a gente vai ver isso agora, tá? Os seres humanos sentiram a necessidade de contar o tempo. Desde o começo de sua existência, quando marcavam por meio de constante observação dos fenômenos naturais, como o dia e a noite, as fases da lua, o nível das marés, o crescimento das plantas, as estações do ano. No início de tudo, as pessoas costumavam medir a passagem do tempo observando dia e noite, né? Quando era dia, quando era noite, que horas era o meio-dia, eles olhavam para o sol e viam a direção do sol. Então, naquele tempo não tinha relógio. Então, eles se baseavam, eles tinham essa base por esses meios naturais, né? Quando era noite, quando era dia e quando era meio-dia. Com o surgimento do calendário, passou-se a contar tempo em dias, semanas, meses e anos. Nós temos um calendário pequenininho aí. E ao lado diz assim, uma semana tem 7 dias, um mês possui 4 semanas, né? Às vezes 5 semanas, depende do mês. E um ano tem 12 meses, ou 365 dias, ou 366 dias, né? Que a gente aprendeu lá na matemática, lembra? O nosso calendário tem como referência o nascimento de Jesus Cristo. Por isso dividimos o tempo antes, né, de Cristo e depois de Cristo. Há outros tipos de calendário, como o calendário chinês, o calendário judaico e outros calendários. Com a criação do relógio ficou ainda mais fácil perceber a passagem do tempo, os segundos, os minutos e as horas. E já aprendemos isso também, ver minutos, ver os segundos e ver as horas. Não aprendemos? Nós temos um relógio aí bem legal também falando sobre isso. O relógio marca as horas ao longo de um dia. O dia, na verdade, é dividido em 2 períodos de 12 horas, né? Que é de meia-noite ao meio-dia e do meio-dia à meia-noite. Assim, um dia equivale a 24 horas, 1 hora equivale a 60 minutos, 1 minuto equivale a 60 segundos. Dentre as unidades de tempo mais utilizadas pela história estão o ano, o século e o milênio. O ano a gente já aprendeu. O ano tem 365 dias, mas quando ele é bissexto, 366 dias. O século, quem sabe o que é século? O século ele tem 100 anos, né? É um século, 100 anos. E um milênio é 1000 anos. E a gente vai ver agora. Um século corresponde a um período de 100 anos. Costumamos
vamos representá-lo usando numerais romanos. Né? Lá tem aí o século XVII, correspondente ao período que se estende de 1601 a 1701. E o século, gente, ele não começa em 500, nem em 600, nem em 700, nem em 800. Ele começa em 501, 601, 701 e termina, tá? No final 00. Ele não inicia no 00. Ele inicia no 1, mas termina no 00. Aí a gente conta um século. Nós estamos no século 21. Por que no século 21? Porque em 2001 nós passamos para o século 21. Até o século 2000 era século 20, né? Que foi do século 1901 até 2000. Tivemos o século 20, tá bom? O século, ele sempre começa pelo 1 e termina pelo 00. Assim, o século 21, no qual vivemos, ele iniciou em 2001 e vai terminar em 2100. Um milênio corresponde ao período de 1000 anos. Dizemos que no século 21 deu-se início ao terceiro milênio, que durará até o ano 3000. Olha, por quê? Saímos do século 1999, né? Entramos no ano 2000. Quando chegamos em 2001, nós entramos no próximo milênio, tá? E esse milênio de 2001 vai terminar no milênio 3000, no ano de 3000. Aí vai completar um milênio, ok? E atrás nós temos aqui um textozinho que é para vocês lerem e fazer o exercício. Logo atrás nós temos essa folhinha aqui, ó, que é a continuação, tá? O registro do tempo. Como é que é o nosso registro? Mamãe sempre registra em um álbum, né? Quando a gente está na barriga, né? A barriga vai crescendo, aí a gente nasce, depois completa um ano, completa 2, completa 3 e vai crescendo. E a mamãe registra tudo isso. Ela registra de que maneira? Registra fazendo o quê? Fotografias, escrevendo quantos meses você tinha, quantos anos você tinha, não é? Então, isso aqui é um registro do tempo, né? Que a gente registra, a mamãe sempre registra, né, a sua fase da vida. E a gente vai ver isso agora. O tempo passou para você? Há algum tempo você era bebê e hoje já está bem diferente. Organizar os fatos e as datas dos acontecimentos importantes de sua vida em um determinado momento histórico ajuda-o a construir a sua linha do tempo. Então, linha do tempo nada mais é do que um jeitinho de estudar e contar uma história, organizando-a pela passagem do tempo. Aí nós temos aqui, né, quando era bebê, 11 meses, 2 anos, aí vai, ó, 4 anos, 6, 8. E tem aqui, ao definir o ano, a década, o século ou o período em que os fatos históricos ocorrem, estamos registrando o tempo cronológico. O período, a época ou o ciclo em que eles aconteceram constitui o tempo histórico. Por exemplo, estamos no século XXI, numa era contemporânea. O século XXI é o tempo cronológico. A era contemporânea é o tempo histórico. Nós estamos na era contemporânea, século XXI, tá bom? Logo atrás tem um outro exercício que é para vocês, né, fazerem esses exercícios, tá bom? Então aqui a gente termina,
sobre os fatos e sobre as fontes históricas. Aguarda só um minuto que eu já volto para a próxima aula.